Boa noite, nós somos do grupo 11 da turma de Sistema de Banco de Dados 2 da UNB. Hoje nós estamos apresentando sobre a tecnologia de banco de dados Data Lake. Nós somos a Bruna, o Bruno Almeida, Bruno Campos, o Bruno Ricardo e eu, o Igor Penha. Então agora o Bruno vai falar um pouco para nós sobre a definição. Bom, um Data Lake ele é um repositório centralizado onde a gente pode armazenar diversos tipos de dados, ou todos os tipos de dados na realidade, seja ele os não estruturados, semi-estruturados e os estruturados. Nós já armazenamos ele de forma bruta, então quando ele é armazenado no Data Lake não tem nenhum tipo de tratamento. Suas principais características são escalabilidade, a heterogeneidade dos dados, né? Ou seja, podemos armazenar diversos tipos. E a disponibilidade em tempo real, né? Então, se estão precisando lá, a disponibilidade imediata. Um pouco do fluxo aí do nosso data lake nós vamos receber esses dados de forma bruta, ele é armazenado no nosso data lake, depois as equipes que querem utilizar, se o usuário que vai utilizar, ele pode fazer o tratamento de dados, e aí ele está pronto para uso. A principal característica que vai diferenciar o Data Lake dos outros sistemas de armazenamento de dados é a capacidade de armazenar os dados em seu formato original. Essa é a principal característica aí do nosso lago de dados. Muito bem, então agora a gente vai com o outro Bruno, Bruno Campos, para os principais objetivos da nossa ferramenta. Bem, muito boa noite. Dentre os principais objetivos do Data Lake, a gente tem uma forma facilitada de ter um repositório centralizado e estável, né, para armazenar grandes volumes de dados. A gente consegue facilitar uma análise aprofundada dos dados, o que permite múltiplas fontes de dados distintas. O Data Lake ele também oferece uma forma da gente trabalhar com o dado posteriori, né? A gente ter o dado, tirar a informação do dado. Isso a gente pode fazer através de Machine Learning, Data Science e outras aplicações. O serviço do Data Lake ele também serve como uma plataforma robusta que ajuda no Business Intelligence, o BI. A gente consegue preservar uma quantidade, uma qualidade muito grande de dados a longo prazo, e isso garante que as informações sejam persistidas, né? O Data Lake ele também facilita e tem conformidade com as normas e as regulamentações de processos de dados. O Data Lake ele permite o compartilhamento seletivo de dados entre departamentos, então a gente consegue ter uma facilidade no compartilhamento. O Data Lake ele vai se adequar rapidamente a mudanças de requisitos, ou seja, se a gente tiver uma mudança de regras de negócio aqui nos requisitos da nossa empresa, a gente consegue facilmente mudar e adaptar o banco a isso. E ele minimiza as barreiras de agregação de novas fontes de dados, o que promove a inovação de descobertas contínuas e do conhecimento. Muito bem, então agora eu vou comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da utilização de Data Lake. Então a gente tem como vantagem justamente esse armazenamento em grande escala, em que ele pode armazenar qualquer tipo de dado, então você sempre armazena o dado em seu formato bruto, o que permite essa escalabilidade, que é a sua expansão, que permite acompanhar a demanda junto com a velocidade. Então, se adquire mais espaço de armazenamento à medida que você precisa desse armazenamento. Também temos a flexibilidade, que é justamente poder armazenar o dado em seu formato original. Então, se é um CSV, se é um TXT, isso funciona bem para os dados que provém de internet das coisas, né? Que sempre estão chegando em grande escala. Temos também uma análise avançada dos dados, como o Bruno já disse também, que facilita a aplicação de machine learning. E também temos um bom custo-benefício, que oferece a solução de menor investimento econômico em relação a outras opções no mercado, justamente por você não ter que ter esse tratamento a priori dos dados, né? Então também temos aqui a velocidade de inserção, como eu já tinha comentado em relação aos IoT. Falando um pouco agora sobre as desvantagens, as desvantagens acaba sendo a complexidade na extração dos dados. Então, o que você economiza não tratando eles antes, você vai ter que tratar eles depois.
Também temos o desempenho em consultas, por eles não estarem estruturados, está dividindo ali esse campo com estruturados, não estruturados, e semi-estruturados acaba dificultando um pouco as pesquisas. Se você não tiver uma boa governança dos dados que você está colocando ali, você tem o risco de gerar um data swamp, que é um grande lixão, então acaba que você não consegue fazer essas pesquisas, elas acabam ficando muito custosas de fazer. O custo também de manutenção e infraestrutura acaba sendo econômico inicialmente, porém depois, à medida que vai crescendo, esse custo pode rapidamente aumentar. Assim também como a gestão dos dados, por você não ter essa organização, então se você só for injetando ele de qualquer maneira, você acaba se perdendo um pouco. Então agora a gente vai com a Bruna para falar um pouco sobre os exemplos de uso. Certo. A literatura apresenta para a gente alguns casos de sucesso, né, do uso do Data Lake em empresas. O caso da Amazon e da Uber, que utiliza, né, o Data Lake para armazenar e analisar grandes volumes de dados. No caso da Amazon, são dados de clientes, e da Uber são dados de viagem. E o uso do Data Lake, no caso dessas empresas, permitiu a personalização e otimização do seu serviço. Bom, também temos o caso da Coca-Cola Andina, que enfrentava alguns desafios para integrar os seus dados, e aí eles utilizaram o Data Lake da Amazon Web Services, e com isso eles conseguiram centralizar os dados e melhorar em 80% a produtividade e a geração de relatórios. Bom, mas nem todos os casos são de sucesso, né? É o caso da healthcare.gov, dos Estados Unidos, que tentou utilizar o Data Lake, mas por questões de deficiência em testes e na implementação do Data Lake com os seus dados, prejudicou a análise desses dados, né? E, enfim, não gerou um fracasso, né, no uso do Data Lake. Muito bem. Então, agora comentando um pouco sobre a base de dados escolhida, né? Então, aqui a Bruna escolheu uma base de dados de escola, o Bruno sobre um delivery center, né? Aqui no Brasil. O Bruno Ribeiro sobre uma da IMDb, dataset, e eu acabei escolhendo também uma de avaliação de livros. Então, acabou que a escolhida foi a de avaliação de livros, né? Justamente por ela atender os critérios pré-definidos de tabela, ela tinha 3 entidades e um relacionamento N para M que também se torna uma tabela. Então, acabava que ela seria uma das mais simples, então o que facilita o nosso processo de aprendizagem. Então, também é interessante ressaltar que no nosso projeto é que o Data Lake ele é capaz de armazenar diversos tipos de dados em seu estado bruto. Porém, na nossa utilização, no nosso projeto, a gente vai estar utilizando tabelas e dados já estruturados, né? Então, é importante ressaltar que os nossos dados do nosso projeto eles já são estruturados. Então, não tem dados semi-estruturados e nem não estruturados. Então, agora o Bruno Ricardo vai falar sobre a ferramenta escolhida. Bom, nossa ferramenta escolhida foi o Min.io. Ela já é projetada para permitir que as empresas consolidem os dados em um único repositório. Então, aí uma característica do Data Lake, né? Ela foi escolhida porque ela é uma ferramenta open source, então a gente já não vai ter problemas com custos aí para estar utilizando uma ferramenta. Por causa da escalabilidade também, que ela é projetada para lidar com grandes volumes de dados, e tem uma comunidade ativa e suporte, né? Então, se a gente precisar de algum suporte, a gente consegue pesquisar na internet e tentar achar alguma solução para os problemas que estamos enfrentando na utilização da ferramenta. Perfeito. Bem, em conclusão, né, a gente consegue notar que o Data Lake ele vai representar para a gente uma solução muito poderosa do gerenciamento de dados. E ele forma para a gente uma plataforma bem robusta para o armazenamento e o processamento desses grandes volumes de dados.
O Data Lake também vai proporcionar para a gente tanto esses dados possam ser armazenados estruturados, semi-estruturados ou até de forma não estruturada, e o que vai possibilitar para a gente uma análise futura, né, com o Machine Learning e o Data Science. E o Data Lake hoje se posiciona de maneira bem ativa e crítica na transformação do mundo digital, o que promove várias decisões e informações na sustentação e na inovação contínua no ambiente de negócios atual que a gente vive no mundo. Muito bem, muito obrigado. Essa foi a parte teórica do trabalho e agora a gente vai para a parte prática, mostrando a utilização do Minio e realizando algumas consultas SQL. Ok, então, continuando a apresentação, como a gente disse anteriormente, a gente está indo agora para uma parte mais prática, em que aqui o Bruno vai subir o nosso ambiente no Minio. Subindo aqui o nosso ambiente no Minio agora, a gente basta ir no nosso localhost 9000, em que aqui agora a gente vai digitar a senha e o usuário para logar. Logando, a gente vai aqui nessa parte de buckets, e a gente vai criar um bucket, que vai ser o nosso dataset. Criando o nosso dataset agora, a gente basta dar o upload. A gente vai dar o upload de uma pasta, a pasta dados. Então aqui tem a pasta dados, e o Bruno clicando aqui em dados, a gente tem acesso a todos os arquivos CSVs. Com isso a gente também, para simular a consulta, né? A gente está utilizando a ferramenta Spark, que aqui a gente tem, então, nosso código importando aqui, a gente está usando o Hadoop, o SDK Bubble e o Hadoop Common. Então, aqui a gente deu as configurações do nosso Spark. Criando o nosso Spark, a gente passou, né, qual que era o nome da nossa base de dados, dataset, não SBD2, coloca ali, em bucket name. Então, aqui a gente trocou já para dataset. Aqui a gente vai ter o dados, que foi o que a gente acabou de adicionar. Então, aqui temos os nossos arquivos. Então, são o Books Description, que é a descrição do livro, a avaliação do livro, que é o nosso relacionamento, o nosso livro e o nosso usuário. Então, aí aqui a gente vai ler agora todos os arquivos CSV, e a gente também vai ler no Spark. Aqui a gente vai criar, né, ou colocar no lugar a nossa view, para a gente simular a nossa consulta SQL, são as nossas tabelas temporárias no Spark. E por fim a gente colocou um select em que a gente quer o título e a avaliação que está no relacionamento e o título que está no livro. Então aqui a gente vai juntar, né, a avaliação e o livro, quando os dois forem iguais, e a gente vai ordenar. Pode trocar aqui o limite para 50, 55, Bruno, para ficar maior. Aqui na nossa query. Aí. Muito bem, então aqui a gente trocou para 55 e aí a gente vai dar o result e aí ele vai mostrar na tela. Então aqui, ao executar o nosso arquivo, aqui temos a nossa tabela. Então aqui vai desde o título e as avaliações dos nossos 55. Acabou que todas são nível ó, são todas de avaliação 10, justamente pela quantidade de livros que tinha nessa base de dados. Então, foi isso nossa apresentação. Encerramos aqui. Nós somos o grupo 11 do tema Data Lake. Muito obrigado.